bom? O meu nome é Camila, minha turma é Doulos, eu sou do turno da noite. O meu tipo de sermão é o textual. O meu público-alvo é os alunos do Seminário Teológico Carisma. O meu título é Não Mais Escravos. E o meu texto base fica em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo da escravidão. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Gálatas, ele escreve porque alguns cristãos judeus estavam fazendo com que alguns cristãos gentios eles se circuncidassem. Eles falavam assim que para eles serem aceitos por Deus, eles precisavam de algo a mais. E Paulo fica extremamente irritado com isso, porque Paulo sabe que para eles serem aceitos por Deus, eles não precisariam de mais nada, eles não precisariam de fazer nada. Aquele povo estava colocando aqueles cristãos debaixo de um jugo de escravidão. Por isso que Paulo ele escreve essa carta aos Gálatas. E na Bíblia, um exemplo muito claro de pessoas que eram livres e que estavam querendo se tornarem escravos novamente era o povo de Israel. Aquele povo ele viveu mais de 400 anos no Egito como escravos e enfim, quando Deus usa Moisés para libertar aquele povo, aquelas pessoas então ali no caminho, ali no deserto, qualquer coisa que acontecia era motivo para eles se tornarem escravos novamente. Quando eles sentiram sede, eles quiseram voltar, ou quando eles ficaram com medo de possuir novas terras, eles quiseram voltar. E na nossa vida, às vezes, nós somos assim, né? Deus nos liberta de algumas coisas e nós queremos voltar às nossas antigas práticas. E ao longo dessa mensagem, eu vou falar sobre duas coisas que Deus nos libertou e de tempos em tempos nós queremos voltar. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a idolatria. O significado de idolatria no dicionário significa amor excessivo, admiração exagerada. Então, tudo aquilo que eu amo demais, tudo aquilo que eu quero demais, tudo aquilo que é de forma exagerada na minha vida, isso se torna idolatria. E o homem ele tem uma capacidade enorme de fazer ídolos. Calvino ele fala assim, né, que o coração humano é uma fábrica de fazer ídolos. Então nós conseguimos transformar relacionamentos, nós conseguimos transformar pessoas, coisas, objetos, sonhos, tudo ao nosso redor nós conseguimos transformar em ídolos. E o grande problema dessa prática de idolatria é que em 2 Pedro 2,19 fala assim: prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Então, tudo aquilo que me domina, tudo aquilo que me controla, eu passo a ser escravo daquilo, eu passo a servir aquilo. E nada na nossa vida pode se tornar idolatria. E nada na nossa vida pode ser de forma exagerada. Um exemplo disso, que eu vejo assim na minha vida. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem alguma coisa. E quem é noivo sabe, né? Quem é noiva, noiva sabe. Às vezes o nosso sonho de casar é tão grande, às vezes o nosso sonho de ter uma festa é tão grande, que nós passamos tanto tempo pensando, tanto tempo planejando, nós acordamos e pensamos nisso, nós passamos o dia pensando em planejamento de casamento, nós passamos a noite pensando e até sonhamos com isso. E então, se isso se tornar um exagero, se a gente não tomar cuidado e essas coisas que nós estamos planejando, essas coisas que nós estamos querendo adquirir, isso se torna um ídolo na nossa vida. Então, nós devemos pensar, sabe? O que está se tornando um ídolo na minha vida? O que eu quero tanto? O que eu desejo tanto? E nós devemos tomar cuidado, porque quando eu tenho um ídolo, aquilo passa a me dominar, eu passo a ser servo daquilo, eu passo a ser escravo daquilo. E nada pode tomar o lugar de Deus. Quando eu faço de algo um ídolo, eu coloco isso no meu coração, eu tiro Deus do centro e coloco outras coisas. Mas graças a Deus, hoje nós não precisamos mais ser dominados por isso, porque Cristo vive em nós, então nós podemos ser guiados por Ele, nós podemos ser direcionados por Ele, porque o Espírito Santo vive em nós. E a segunda coisa que eu quero falar sobre que Deus nos libertou, mas que de tempos em tempos nós voltamos, é o medo. Significado de medo: sentimento de ansiedade sem razão fundamentada, receio, temor, sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, ou uma situação ou objeto. Então, às vezes, o medo,
ele ainda não é algo concreto, algo que a gente sabe que realmente vai acontecer e nós já temos esse sentimento. E para ficar mais claro para vocês, eu vou dar um exemplo. Às vezes, vamos supor que hoje o meu maior medo é apresentar o lab. Mas o meu maior medo não é apresentar o lab em si. O meu maior medo é o que eu faço com essa apresentação do lab. Por exemplo, e se eu apresentar o lab, e se eu não passar? Quando eu for apresentar o lab, e se as pessoas não gostarem? Quando eu for apresentar o lab, e se eu falar errado? Então sempre é e se, é sempre com o que vai acontecer depois do que eu fizer. E o medo, ele tem uma ação paralisadora incrível na nossa vida. Ele tem a capacidade de nos paralisar. Às vezes nós deixamos de ser usados por Deus tantas vezes. Às vezes nós deixamos de fluir nos dons espirituais. Às vezes nós deixamos de entrar no ministério. Às vezes nós deixamos de pregar o evangelho. E às vezes são até coisas relacionadas ao trabalho que nós deixamos de fazer. Às vezes nós deixamos de fazer tantas coisas, entrar em relacionamento. Quantas pessoas que querem fazer o carisma, mas quando ficam sabendo que tem um lab para apresentar, que tem um projeto ministerial para fazer, essas pessoas desistem por medo. Então, todo o ser humano, ele sente medo, é normal ele sentir, mas esse medo, ele não pode nos paralisar, ele não pode ter essa ação paralisadora na nossa vida. E como eu falei, nós não podemos ser escravos do medo. O medo, ele nos escraviza, ele nos paralisa e nós não podemos deixar ele tomar conta da nossa vida, de forma alguma. E em 2 Timóteo 1,7 fala assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Então, o Espírito Santo que mora em nós, ele não é um espírito covarde, ele não é um espírito medroso, mas ele é um espírito de coragem, um espírito que nos encoraja, um espírito de amor, e o amor lança fora todo medo. Então, todas as vezes que nós sentimos medo, nós devemos lembrar que o Espírito Santo habita em nós, e ele é de coragem. E em Filipenses 4,7 fala assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que o medo vier, nós devemos orar e falar: Deus, eu estou com medo, porque Ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração. E então lembre-se que o Espírito Santo que habita em você, ele não é de medo, ele é de coragem, ele não é um espírito covarde. Então, para concluir, às vezes nós estamos vivendo tanto tempo, nessa prática de idolatria, nessa prática de medo, que às vezes parece ser impossível simplesmente deixar de fazer isso, deixar de ter um ídolo. E a professora Lola, ela falou uma frase, ela falou assim: criar um novo hábito é muito mais fácil do que se libertar de um velho hábito. E ela explicou, que quando ela fazia faculdade em outra cidade, ela lá nessa faculdade onde ela fazia, todo mundo era acostumado a falar palavrão. E quando ela voltou para sua cidade de origem, lá ninguém falava palavrão, então ela era tipo um ET naquela cidade. Então quando ela terminou a faculdade, ela voltou para a cidade, ela teve que parar de falar palavrão. E ela falou assim que para ela começar a falar foi questão de dias. Agora, para ela terminar, ela falou assim que sofreu, que demorou, que foi difícil. E às vezes a gente, para criar um novo medo, é tão fácil. A gente cria um novo medo assim, mas para deixar de ter medo daquilo é tão difícil. Às vezes você criar um ídolo é tão fácil, mas para você deixar de ter um ídolo é tão difícil. E então, a única forma de sermos livres de verdade é sermos completamente guiados por Deus, é sermos direcionados por Ele o tempo todo. Então, se você tem um medo, se você tem um ídolo, ore e fala: Deus, eu quero ser liberto, e comece a realmente ter um relacionamento com Deus, comece realmente a ser guiado por Ele. Lembre-se que o Espírito Santo habita em você, então é Ele quem vai te guiar. Amém. 9, 14, 17 minutos.